Bom dia a todos. Convido a Jerusa Hara, diretora executiva, para nos dar as boas-vindas. Bom dia para os agentes de viagens aqui presentes, bom dia especial para o associado ABAV. Essa é a nossa terceira capacitação do ano já. A primeira foi sobre autorizações jurídicas, a gente deu várias dicas importantes sobre esse tema. Depois tivemos um dia bem especial para o Litoral Norte, falamos sobre tudo que já está acontecendo lá, o quanto eles já estão aptos para voltar a receber turistas depois das tragédias do começo do ano. E agora a gente está aqui para a nossa capacitação de hoje sobre viagens de trem, que logo mais vai começar. Eu queria dizer que essas capacitações que aconteceram esse ano e todas as anteriores estão disponíveis no YouTube, no canal do YouTube da ABAV Nacional. Vocês podem entrar lá no YouTube, no canal da ABAV Nacional, acessar, assistir todas as capacitações anteriores e essas desse ano também. A de hoje vai estar disponível lá a partir de amanhã. Então, para quem quiser rever, quem quiser indicar para alguém, a partir de amanhã também vai estar disponível lá. Antes de chamar a nossa palestrante de hoje, eu queria lembrar que as inscrições para a ABAV Expo já estão abertas no nosso site, www.abavexpo.com.br. A gente está preparando esse ano uma ABAV Expo super especial, são 50 edições, nós vamos comemorar muito lá no Rio de Janeiro. A gente vai ter muita surpresa já desde o primeiro dia. E, por sinal, é o Dia Mundial do Turismo, o dia da cerimônia de abertura da ABAV Expo é o Dia Mundial do Turismo. Então, se prepare, se programa para estar lá desde o primeiro dia, porque vai ter muita surpresa. Ainda não posso contar, porque todo mundo me mata aqui na ABAV, se eu antecipar as surpresas, mas logo, logo vocês vão saber de tudo, vai ser um dia muito legal, vai ser uma feira muito legal, uma edição muito especial também. Aliás, para quem ainda não se programou para ir, nos próximos dias a gente já vai abrir as nossas caravanas, tanto as aéreas como as rodoviárias. Então, fiquem de olho nas nossas comunicações, falem com as ABAVs estaduais, na ABAV do seu estado, para se preparar para ir para a ABAV Expo com as nossas caravanas, né? Que nós estamos com condições super especiais para associados à ABAV. Que mais? Bom, mais nada, vamos de capacitação agora, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, que é a viagem de trem. E a gente vai falar não é de qualquer viagem de trem, não. A gente vai falar de viagem da Via Rail pelo Canadá. Olha que coisa especial, né? Particularmente, eu nunca viajei de trem. Não sei se vocês já viajaram, mas eu nunca viajei de trem. Tenho muita curiosidade para saber como que é. Será que dá para dormir? Será que é confortável? Será que custa caro? Né? Será que tem refeição a bordo? Como que é isso? Quem vai contar tudo isso para a gente é a Sheila Nassar, que é CEO da Vertebrata, agência com mais de 20 anos de experiência, que é especializada em promoção de destino, especializada no Canadá. A Sheila conhece tudo de viagem de trem, conhece tudo de Canadá, conhece tudo de Via Rail, enfim, certeza que hoje a gente vai ter uma manhã muito rica, com muito aprendizado e muito conteúdo. Agradeço mais uma vez a presença de todos, e agora com você, Sheila. Obrigada, Jerusa, obrigada, pessoal da ABAV. Bem-vindos todos, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, espero que estejam todos me ouvindo bem. Eu vou compartilhar a tela aqui já para a gente poder começar a viajar junto, fazer também algumas coisas que têm a ver com compartilhar áudio e tudo mais, para a gente ter certeza que a gente vai ter a melhor experiência possível. Para quem não me conhece, né, a Jerusa apresentou um pouquinho aí de mim. Eu sou muito apaixonada por Canadá e hoje a gente tem um dia especial para a gente viajar juntos nessa jornada de trens que passa por um dos países mais bonitos do mundo, de costa a costa, né? E uma coisa muito importante, eu queria dar alguns recadinhos antes da gente continuar, né? Que é o seguinte, primeiro, eu queria saber de vocês de onde vocês são. Eu já vi aqui algumas mensagens no chat, vi que tem bastante gente do Brasil inteiro aqui, né? Mas era legal saber se você ainda não se pronunciou aí, me conta um pouquinho de onde vocês são, para a gente conseguir até depois planejar um pouco mais as nossas idas aí onde vocês estão também para fazer algumas capacitações presenciais. Outra coisa que eu queria dar de recado é o seguinte, quem quiser fazer parte do nosso mailing também,
para que a gente envie comunicações sobre o Canadá, sobre o destino Canadá, enfim, sobre outros tipos de informações que podem ajudar vocês. Envie um recadinho aí para vertebrata@vertebrata.com e a gente inclui vocês no mail, só autorizem a gente a fazer isso, né? É sem o BR mesmo, tá? E também queria dizer que aqui no nosso chat, a gente tem 4 parceiros da Via Rail Canada, que já estão prontos para vender roteiros para vocês, são todos abavianos também, são provavelmente colegas aí de mercado, que é a Abreu, a TT Operadora, a Trade Tours e a Personal Brasil, que fica em Curitiba, né? Então, esse pessoal vai me ajudar aí durante o percurso que a gente vai fazer juntos a responder as perguntas do chat também. Vocês podem se apresentar, pessoal das operadoras também. E vamos começar a nossa viagem, porque nós não temos poucas informações aqui para falar, a gente tem muita informação e muita coisa boa para a gente ver aqui nos trens. Aí a gente está vendo o The Canadian passando por uma bela paisagem das Montanhas Rochosas. A gente vai conhecer um pouco sobre várias rotas e serviços de bordo da Via. A Via, ela transporta 1,5 milhão de passageiros ao ano, é a maior empresa de transportes do Canadá, transportes terrestres do Canadá, né? É importante a gente saber disso, porque a gente não está falando de uma empresa pequena e também porque a gente está falando de uma empresa que continua a transportar passageiros durante todo o ano. Ela não termina no verão, né? Ela é uma empresa que tem serviços durante o ano todo, durante o inverno e etc. Então, é uma infraestrutura gigantesca que é confiável para vocês venderem os roteiros. Quando a gente fala de Canadá, a gente está falando do 2º maior país do mundo, né? E esse país, ele está do Atlântico ao Pacífico, ofertando paisagens incríveis durante o ano todo, durante estações diferentes, e os trens, eles mostram essas paisagens através das suas janelas panorâmicas. Essas são as linhas que a gente vai ver hoje, né? Começando pela linha do corredor. A linha do corredor, ela é mais parecida com um transporte de passageiros de aeronaves. Ela oferece transporte para as principais cidades do Quebec e de Ontário, que são essas 2 grandes províncias aqui do leste canadense, passando, inclusive, pelas cidades onde os grandes circuitos acontecem. Então, aqui a gente tem Quebec City, Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, até Windsor, né? Aí vocês falam, mas de Toronto a Niagara Falls é Via Rail? Não, é Amtrak, é um outro tipo de trem, tá? Mas é importante vocês saberem que eles também passam por Niagara. É possível comprar, através da Via, o trem que vai até Niagara Falls. Eles são trens que têm essa característica, estão sendo substituídos os equipamentos por equipamentos cada vez mais modernos em um plano de sustentabilidade bastante arrojado da Via Rail. E aí, como vocês podem ver, eles passam bem no centro das cidades. A grande diferença de se viajar de trem nessa linha do corredor é que você passa nos centros e nos arredores das cidades, com muito conforto. A gente costuma falar desses trens por horas e não por dias, então são horas de viagem e não dias, são os trens que a gente chama de curta distância, que inclusive são frequentados por grande parte dos locais canadenses, né? Eles têm business class, essa business ela oferece Wi-Fi, refeições, embarque prioritário, acesso às salas VIPs das estações. Esses trens saem dos grandes centros, então os grandes centros no Canadá significa que os seus passageiros estarão nos hotéis desses centros, tá? No Canadá, os hotéis, a maioria dos hotéis ficam nos centros das cidades, onde ficam as estações de trem. Por que ele é uma opção prática de viagem? Porque você sai do seu hotel, você vai até a estação 1 hora antes do trem chegar e você embarca apenas pesando a sua bagagem. É você que carrega as malas para dentro do trem, tá? Porém, no Canadá, a maioria das estações possui elevador, possui escadaria e também possui escadaria rolante, desculpa, e também possui pessoal na plataforma para ajudar a colocar as malas dentro do trem. Tá? Essas plataformas são super limpas, super fáceis de se locomover, enfim. A bagagem hoje é gratuita dentro dos limites de bagagem, né? Os nossos operadores eles estão aí para ajudar vocês com essa questão também. Pode haver uma mudança de sistema e é importante sempre vocês manterem contato com os especialistas em trem no Brasil para que eles chequem
como está a franquia de bagagem naquele momento, tá? A business tem assento quádruplo, assento individual e também assento duplo, além das refeições serem servidas também já dentro do bilhete com bebidas alcoólicas. Normalmente é mais barato que um trecho de avião, tá? Normalmente eu digo por quê? Porque se você compra com a antecedência normal que se compra passagens para o Canadá, no Brasil, você vai ter um preço melhor no trem, fazendo os trechos internos de trem do que fazendo no aéreo. Vocês podem, obviamente, fazer essa comparação e, principalmente, podendo viajar com o serviço business, né? A business, ela já tem equipamentos novos na linha corredor. Como vocês podem ver aqui, a gente tem assentos individuais, aqui assentos duplos e aqui na frente são os assentos quádruplos. Existe marcação prévia de assento, isso é bem importante porque muitos trens da Europa não têm, a gente está mais acostumado a vender trem da Europa e não é assim. As refeições são excelentes, eu não vou nem dizer que elas são gostosas, elas são realmente excelentes, são feitas de uma forma super cuidadosa, com ambientes frescos, elas são colocadas a bordo a cada estação, então realmente é uma experiência diferente, até gastronômica, e isso eu estou falando inclusive dos trens de longa distância, não só do corredor. E as estações, essa aqui a gente está vendo uma estação no Quebec, que é uma das maiores da Air Canada, a estação de Montreal, né? Ela tem a sala VIP, então aqui a gente está vendo o lounge normal da estação onde as pessoas circulam e tem uma sala VIP. Nessa sala VIP ficam as pessoas da business class e elas têm embarque prioritário. Quando os trens chegam, elas saem primeiro na plataforma. Na classe econômica, o serviço de bordo é como um avião sem a inclusão de refeições, então tem o carrinho que passa e ele vai servindo as pessoas no percurso com o pagamento via cartão de crédito. Aqui a gente tem os assentos, eles são extremamente confortáveis também, com Wi-Fi também a bordo, e aqui a gente também tem a possibilidade de assentos em 4 pessoas, então está viajando em família, dá para fazer, e também dá para fazer o assento pré-marcado, quando há alguma impossibilidade, porque às vezes acontece, o próprio pessoal da plataforma acomoda vocês juntos, passageiros juntos. Aqui é o serviço de bordo mediante pagamento, já é diferente da business, que já vem com o serviço incluso, né? E é um dos trens de mais fácil acesso nas cidades. Então, uma das linhas de mais fácil acesso. Agora, conectando com o corredor, lembra que o corredor vai para Montreal, vai para Quebec City? A gente tem o trem The Ocean. Por que ele se chama The Ocean, a linha de trem? Porque ele vai através das margens aqui do Atlântico, né, dessa baía aqui do Atlântico, passando por várias províncias do extremo leste canadense. Ele sai de Montreal ou de Halifax, e aí ele vai por essas cidades, as principais são Moncton, Quebec City e Montreal. Então, se eu quiser fazer o The Ocean, e aí eu quiser descer em Quebec City e fazer o resto pelo corredor, eu posso? Pode. E se você comprou a business, você vai ter a mesma franquia de bagagem para todos os trechos, mesmo que você esteja viajando de econômica, é importante lembrar isso, tá? Como que é mais ou menos o equipamento do The Ocean? Então, aqui a gente vê o quão perto ele passa realmente do mar, né? Aqui é a chegada dele a Halifax. Ele passa por várias outras paisagens icônicas ali entre Montreal e as marítimas canadenses. E ele sai da principal estação de trem. Aqui a gente está vendo a estação de Quebec. Vocês viram antes a de Montreal por dentro. A de Quebec também não é uma estação pequena, né? Então, Quebec-Ville, que é a única cidade murada da América do Norte, são pontos icônicos de parada do The Ocean. O The Ocean a gente já não conta em horas, a gente conta em um dia, né? São 24 horas de viagem. Se o passageiro está saindo de Montreal, ele vai sair às 18h55 com o jantar já incluso, se ele estiver nas classes sleeper, né? Porque é diferente. Nos trens de longa distância, a gente tem classes sleeper, e essa classe sleeper tem diferentes tipos de acomodação, e a econômica. A econômica é muito parecida com o corredor, né? E a gente não recomenda, porque se você quer que o seu passageiro tenha uma experiência de trem de verdade, vende uma cabine para ele que vale mais a pena, e ele vai ter um monte de experiências, vai ter acesso a vagões, etc. Então, falando isso, ele já entra no trem, se ele comprou a sleeper, às 18h55 com jantar a bordo, café da manhã e almoço, e ele é servido antes da chegada a Halifax, às 17h35, tá?
Então, ele sai às 18h55, chega final de tarde também em Halifax, podendo ainda curtir um jantar lá em Halifax, que é a terra conhecida pelas lagostas lá no Canadá, lagostas, frutos do mar e etc. Já se ele vem de Halifax, a partida é ao meio-dia com almoço, jantar e café da manhã, servidos antes da chegada a Montreal, às 9 horas da manhã. Esse é o trecho que eu mais recomendo. Se o passageiro for ao Canadá via Montreal, com Air Canada, por exemplo, ou com qualquer outra companhia aérea que conecta o leste, ele pode muito bem pegar um trecho já de avião e ir a Halifax e começar a viagem dele lá, fica um dia ou 2 dias em Halifax, pega o trem e conecta já para Montreal, porque ele vai chegar às 9 horas da manhã em Montreal e ele pode curtir a cidade e deixar a bagagem dele em lockers dentro da estação para poder fazer o check-in no hotel mais tarde, que a gente sabe que os hotéis, a grande maioria, às 4 horas da tarde, né? Para quem não quer pagar um early check-in, por exemplo. As cidades mais visitadas, como eu falei, são essas que a gente viu antes no mapa, né? É importante agora a gente entender que a gente vai falar de cabines nesses trens. Essas cabines do The Ocean, o equipamento do The Ocean é um equipamento mais moderno, as cabines são duplas, a diferença entre uma cabine e outra, basicamente, é o acesso ao chuveiro. Ela tem chuveiro interno ou não tem chuveiro interno, porém, as duas têm banheiro interno. Banheiro é o toalete com a penteadeira, tá? Aqui a gente pode ver claramente como que é uma cama beliche, né, com uma penteadeira com água corrente. Aqui a gente tem uma pia com o toalete, e aí a gente tem as cabines com e sem chuveiro. Essa é a única diferença quando a gente vê aqui da 1 a 6 e da 7 a 10, algumas têm chuveiro, outras não têm, tá? Como elas são? Vamos dar uma olhadinha? Durante o dia, é um sofá super confortável, ela tem uma série de amenities aí dentro da cabine, como água, você pode colocar a temperatura do jeito que você quiser, e etc. E aqui já tem uma portinha onde é o banheiro com o chuveiro, né? Durante a noite, ela é uma beliche, aqui a gente já vê claramente a portinha, né? E aqui a gente tem o acesso à janela panorâmica. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante a gente dizer, todos os trens da Via Rail têm cabines de acessibilidade, desde que sejam pedidas com antecedência, tá? Essa pessoa que precisa da cabine de acessibilidade, ela normalmente tem uma questão de locomoção, então essa cabine é acoplada ao trem, tá? Então é preciso pedir com antecedência e elas estão disponíveis. Essa pessoa não vai sair do vagão, não vai sair para outro vagão, simplesmente se ela estiver numa cadeira de rodas, por exemplo, ela não vai conseguir se locomover pelos corredores do trem, mas é importante a gente saber que é possível viajar de trem, e se ela tiver um outro tipo de restrição de locomoção, mas ela puder andar com muleta ou qualquer coisa, ela ainda consegue andar nos corredores também, tá? Os espaços públicos do The Ocean, aqui a gente está vendo o vagão restaurante. Isso é uma regra também para os trens de longa distância, né? A gente vai ver o The Canadian em seguida. Aqui a gente vê, por exemplo, esses lugares aqui do trem que estão nesse vagão, a gente sabe que a gente tem várias cabines e várias pessoas, né? Ah, mas parece pequeno. Aí que tá. São 3 horários de refeições diferentes, como um cruzeiro marítimo, ele é um cruzeiro terrestre, e vocês podem escolher, o passageiro escolhe que horas ele vai jantar, que horas ele vai tomar café da manhã, que horas ele vai almoçar. E aí, sim, ele pode, de repente, estar um casal aqui e sentar outro casal na frente, porque os trens também são feitos para que as pessoas possam conversar, né? O The Ocean, ele tem Wi-Fi somente neste vagão aqui, que é o vagão clube, e este vagão é frequentado somente por quem está na classe Sleeper, que é ou a cabine com chuveiro ou a cabine sem chuveiro, ok? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a janela panorâmica. Esse é o tipo de paisagem que a gente vê no percurso quando a gente começa a entrar no mar mesmo, nas províncias marítimas. Ele realmente passa muito próximo ao mar e por isso que ele se chama The Ocean, né? E agora, eu sei que eu estou indo bem rápido, pessoal, é que tem bastante coisa para mostrar, porque agora a gente vai entrar num verdadeiro cruzeiro terrestre que anda, né, ele leva pessoas por 4.000 quilômetros entre 5 províncias canadenses. A gente sai de Ontário,
ou de British Columbia, né, Colômbia Britânica, nas Montanhas Rochosas, Alberta, as pradarias canadenses, Saskatchewan e Manitoba, e aí a gente tem um trem que conecta todos esses lugares. Aqui a gente vai ver algumas fotos saindo de Vancouver durante o dia, né? Ele funciona no inverno, é um trem que você pode, inclusive para quem vem de esqui, as pessoas podem levar o equipamento de esqui no vagão bagageiro, né? Você deixa suas malas. Outra coisa importante que também vale para o The Ocean, quando você vai viajar nos trens de longa distância, aqueles, né, o The Ocean um dia, o The Canadian, a extensão toda deles são 4 dias e 4 noites, e a pessoa pode comprar por trechos, ok? Ah, eu não quero fazer 4 dias, 4 noites no trem, eu quero fazer Vancouver-Jasper. Ok, sem problemas, dá para fazer. Por que eu estou deixando aqui nessa foto? Porque é importante vocês saberem, para quem vem de esqui, que você despacha as suas bagagens maiores e o seu equipamento no vagão de bagageiro, e você leva para dentro da cabine uma mala pequena para as trocas de roupa. Isso acontece no The Ocean também, e tem espaço para essa mala de mão pequena, ok? Vamos lá. Essa é uma outra paisagem durante a época de Between Seasons, que a gente fala, que é a época de gelo, né? É importante saber que as paisagens continuam maravilhosas mesmo na época do degelo. Dormimos no trem, né? Mesmo quem sai de Vancouver a Jasper, que é o trecho mais famoso do trem, é uma noite no trem, pelo menos, e de Toronto a Winnipeg são mais 3 noites. Aqui a gente chega nas pradarias, as paisagens mudam bem, ficam mais rurais, e aí a gente já começa a entrar em Ontário, por exemplo, no outono, e chegamos a Toronto, bem no centro da cidade. Lembra que a gente tem o corredor que conecta Montreal a Toronto. Imagina que alguém quer fazer toda a viagem de trem do extremo leste de Halifax até Vancouver. É possível, temos todas as conexões. Falando do The Canadian, a gente vai passar, então, por uma série de cidades. Existem várias classes, né, dentro da Sleeper Plus, que é a classe de leitos que a gente fala, né, as ofertas de leitos e de cabine. E existe a classe econômica. Ah, alguém quer viajar na classe econômica para fazer só o trecho Vancouver-Jasper, porque são 22 horas de viagem, 24 horas de viagem, desculpa, então não vai precisar necessariamente tomar um banho, ou não quer ter a experiência mais barato. De novo, viajar de trem na classe econômica com a possibilidade de viajar na cabine, você não tem a mesma experiência, porque quem está na econômica tem acesso a somente um vagão lounge, que tem acesso ao domo, e não tem acesso ao trem inteiro. Quem está na Sleeper tem acesso a praticamente o trem inteiro, só não tem acesso à classe de luxo. Eu vou mostrar para vocês. Vamos ver, então, quais são as acomodações mais comuns a bordo, né? Aqui a gente está vendo um vagão bastante comum do The Canadian, tá? Neste lugar verde escuro estão 2 banheiros com toalete e pia, né? E aqui em amarelo vocês estão vendo a classe mais barata das classes que oferece algum serviço de hotelaria, que é cama, amenity e as refeições a bordo, tá? Que são os berths, são os leitos, ok? Aqui, nessa parte verde, a gente tem cabines duplas, que, retirando, como vocês podem ver, entre essa cabine e outra, existe uma parede. A gente consegue retirar essa parede e fazer uma cabine quádrupla, tá? Com 4 camas beliches ou 2 camas beliche perto uma da outra. E aqui a gente tem 4 cabines individuais. Durante a noite, essas cabines individuais perdem o banheiro, o assento sanitário. Porém, lembrem-se que no próximo vagão, essa parte aqui de banheiros externas já vai estar aqui. Então, a pessoa que está na cabine individual apenas tem que andar até aqui para acessar um banheiro externo, tá? E aí eu vou explicar um pouco melhor. Aqui vocês estão vendo a configuração noturna dos leitos. Este leito de cima é o mais barato do trem, porque ele perde a janela panorâmica durante a noite. Aqui a cabine para 2, né, que caso a gente retire aqui uma parede, ela vai retirar a parede aqui do meio, ela vai ficar para o outro lado, mais uma outra cabine. Dentro dessa cabine a gente tem pia com penteadeira e água corrente e água para beber também. E aqui a gente tem uma porta com um vaso sanitário
fica dentro da cabine. O chuveiro fica do lado de fora, que é exatamente essa parte azul aqui. Esse chuveiro, muito igual a um chuveiro de academia, em que você tem uma parte seca antes e uma parte molhada depois. A cada vagão desse, você tem 2 staff exclusivamente para limpar o vagão e ajudar as pessoas do vagão. Então, e você vai tomar banho, por exemplo, se o trem estiver lotado, existe um horário que você pode pré-agendar, ou você vai quando tiver o chuveiro disponível. O concierge desse vagão, ele vai vir limpar depois o banheiro, ou se você pedir para que ele venha. E aqui a gente está vendo a configuração noturna da cabine individual. Aqui a configuração diurna dos leitos mais baratos do trem. Eles são leitos, então eles não têm uma parte fechada para o corredor. A gente está falando desse local aqui. Aqui do lado a gente tem o banheiro e as pessoas passam aqui durante o dia. Durante a noite, a configuração fica com uma cortina. Ele é muito parecido com aqueles filmes que a gente via antigamente, de viagem de trem, em que eles fechavam a cortina e dormiam. Esse é o vagão mais simples do trem. O vagão não, esse é o leito mais simples do trem. E ele também oferece toda a possibilidade de se fazer coisas a bordo. Ah, mas e se eu estiver levando dinheiro, onde eu coloco? Coloque com você, porque não tem o que fazer, ele é aberto, é uma outra experiência, né? E se eu levar dinheiro para dentro das cabines? A cabine é trancada por dentro, essas cabines que eu estou mostrando agora, mas quando você sai da cabine, ela fica sem tranca. Então, a gente diz, se alguém for roubar no trem, é praticamente aquele mistério do Orient Express, né, da Agatha Christie, porque, obviamente, a pessoa vai ser pega. Então, não existe isso no Canadá, nunca existiu esse tipo de problema, mas é importante a gente falar, porque o brasileiro tem essa questão do cofre, né? A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esta cabine de dia, cabine dupla, que vem com duas super confortáveis poltronas. Aqui está a pia, aqui está a porta onde tem o toalete, e aqui é onde a gente abre a cabine, caso queiram fazer cabine quádrupla, tá? E aí a gente tem 2 camas de beliche aqui, 2 camas de beliche aqui, com acesso ainda ao banheiro, tá? A configuração noturna é beliche também, tá? Você vê que tem espaço aqui para colocar malas, ele pode tirar daqui essas coisas e colocar em outro lugar, a pessoa que é o concierge que vai fazer o quarto, enfim. E aqui a gente está vendo a cabine individual, né? Aqui é o toalete da cabine individual, que você pode, né, durante o dia, esticar as pernas e etc., pode usar o toalete, e durante a noite você vai ter a sua cama por cima do vaso sanitário. Aqui a gente já consegue ver a pia. Quando isso acontecer, você tem 2 opções. Se você acordar durante a noite e quiser fazer um xixi dentro da sua cabine, você pode você mesmo levantar essa cama, é super fácil de fazer, ou apenas descer e ir pro banheiro que fica logo no próximo vagão, tá? Aqui a gente está vendo o banheiro, que é o banheiro comum a todas essas classes no vagão. Vocês veem que ele é um banheiro bastante amplo, tá? Vocês vão ver num vídeo que eu vou mostrar aqui, o chuveiro tem uma excelente pressão. Todos esses amenities aqui, shampoo, condicionador, perfuminho, as toalhas são ofertadas para o passageiro diariamente, todos os dias na cabine dele, ou se ele quiser, ele continua com a mesma toalha, é uma questão de sustentabilidade, ele define o que ele quer fazer. Aqui a gente tem um banco seco, e aqui a gente tem o chuveiro, tá? Então, eu já falei bastante sobre o que está escrito aqui é só para vocês terem uma ideia do que mais acontece, né? E agora a gente vai conhecer a classe de luxo desse trem. Então, vocês viram todas as classes da Sleeper Plus, são aquelas classes que tem o berth, que é o leito, a cabine dupla e a cabine individual ou a cabine quádrupla, né? E agora a gente vai ver a Prestige Class, que é a classe de luxo do The Canadian. Vocês podem ver que as cabines são muito maiores, a gente já vê um vagão, ele tem o mesmo tamanho, mas as cabines já são muito mais amplas aqui, né? Quando a gente olha para a cabine por dentro, ela tem um banheiro exclusivo dela, com chuveiro interno, com pia, com toalete, uma TV de tela plana para acoplagem de USB, porque este trem, e agora vem a informação mais importante, não tem Wi-Fi, você só consegue o Wi-Fi pelo seu sistema de dados quando ele vai se aproximando das cidades, porque ele foi feito desta forma para que as pessoas sejam
estimuladas a conversarem, a trocarem ideias, a saírem das suas cabines, a irem para os vagões, a fazerem tudo que os vagões oferecem, né? Tem degustação de bebida, tem degustação de comida, tem bandas a bordo, ele é um verdadeiro cruzeiro terrestre. Mas esta cabine também traz a única coisa mais eletrônica que existe, que é essa televisão de tela plana para uma acoplagem de um USB. Ele já tem programas de USB já previamente acoplados, mas você pode também levar os seus. Você vê que ela é uma cabine super confortável, com um sofá em L. Eu e meu marido vamos nessa cabine Prestige, a gente quer que os nossos filhos vão na Sleeper. Eles podem nos visitar? Podem, durante um período pré-determinado, tá? E eles podem, inclusive, sentar aí, porque aí cabem pelo menos umas 7 pessoas sentadas. Durante a noite, vira uma cama queen, né? Então, ela é realmente feita para casais ou para colegas que querem viajar junto e vão dormir juntos, né? E aqui a gente tem um serviço de chá, um serviço de concierge, já exclusivo para esta classe. Esta classe entra no vagão restaurante antes das outras classes, porém não tem serviço de bordo dentro da cabine, tá? É importante lembrar isso. Porque, lembrem-se, o The Canadian é feito para que as pessoas possam interagir, tá? E também, se não quiserem interagir, ela tem, logicamente, a possibilidade de ficar na cabine fazendo uma meditação, se for o caso. Aqui é importante a gente ver que este é o último carro do trem, tá? Ele chama Park Car, porque ele tem um nome de um parque canadense. Este vagão, durante o verão, é fechado apenas para a Prestige. Durante o inverno, existem horas em que todos os outros passageiros do trem, menos os da classe econômica, podem interagir nesse vagão. Existem horas de acesso, tá? Aqui é a parte de trás, ele é super confortável. Durante todo o tempo da viagem, isso não só nesse vagão, como em vários outros do trem, você tem frutas, chá, café, bolacha, e aqui, normalmente, é isso, porque é um lugar mais tranquilo. Em outros vagões do trem, a gente vai ter outras coisas que vou mostrar mais para frente. Em cima deste vagão que vocês acabaram de ver, que é o último do trem também, existe esse vagão domo. A gente vai ver isso em outros vagões do trem também, mas aqui vocês podem ver que ele é mais amplo, porque aí você consegue ver toda a parte de trás também. E as cadeiras são muito específicas para a Prestige, são cadeiras de couro também já diferenciadas. Então, como eu falei para vocês, durante a alta temporada, né, ainda é possível acessar das 7 às 16 horas, se o trem não estiver lotado. Se o trem estiver lotado, eles fecham. Durante a baixa temporada, é possível acessar após as 16 horas esse último vagão do trem, tá? E essa é a primeira classe de serviço do Via Rail, tem um concierge exclusivo para a cabine, né? Não é que vão ter 6 concierges lá, mas eles são em maior número, são exclusivos para trazer o chá, fazer a cama na hora que eles quiserem, é um outro tipo de serviço de bordo, realmente, né? E aí, os espaços públicos, que tanto as pessoas que estão na Prestige, quanto as pessoas que estão em qualquer classe da Sleeper podem acessar, né? São os vagões domo. O que é um vagão domo? A parte de baixo desse vagão, ela tem formatos diferentes, às vezes ela é uma sala de jogos, às vezes ela é um lounge, e a parte de cima é um domo, onde as pessoas sobem uma escada e podem apreciar aquela paisagem em 180 do trem, tá? A gente vai ver um pouquinho. Nesses vagões, que são acessíveis a todos, eles podem fazer palestras informativas, tem recepções com espumantes, etc., e degustação de vinho, jogos, e as pessoas levam também jogos nos trens para ficarem jogando entre si. Então, é sempre um lugar de confraternização. E lá, sempre, durante todo o percurso, café, chá, suco e lanches. Esses lanches são bolachinhas, são outros tipos de comidinhas que vão estar durante todo o dia lá, né? Então, é interessante saber disso. Este é o vagão restaurante do The Canadian. O The Canadian é um trem que tem chefes a bordo. Durante essas paradas que ele faz, durante todo esse percurso, os ingredientes são trocados, são super frescos. E também tem 3 horários de refeição, tá? Para cada refeição. Você marca a sua refeição, da mesma forma como eu falei no The Ocean. Quem senta aqui, de repente, estou viajando sozinho, estou viajando em 2,
pode ser que uma outra pessoa sente com você, tá? Lembrando como as viagens de trem têm essa característica multigeracional de efetivamente estimular o convívio, né? A refeição é maravilhosa, a única coisa que eu posso dizer, todas as refeições são muito boas, não tem refeição fria, né? Fria que eu digo assim, a não ser que ela tenha o propósito de ser fria, e ela vai mudando à medida que vai passando as províncias, né? Então, a cada província, aqui a gente está vendo um prato exclusivamente de Alberta, para quem está na província, passando a província de Alberta, e aqui já com British Columbia, com o salmão. Esses pratos, eles seguem as províncias, então, é um cruzeiro terrestre também de gastronomia, né? E aí tem a harmonização de vinhos. Essa é a cozinha, sempre com o chefe a bordo, sempre fazendo ingredientes frescos, né? E aqui a gente está vendo um dos vagões, que é um vagão para jogos, né? Então, você tem as mesas aqui, e aí, na parte de cima, tem o vagão domo. Você vê que eles são um pouquinho diferentes do vagão da Prestige, e aqui a gente vê o trem, né, vindo, o trem está nessa direção, então você consegue ver todo o trem, e aí em outro, daqui a 2 ou 3 vagões, já tem outro vagão domo, que é uma imagem aérea que a gente consegue ver em um vídeo que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que o jeito mais humano de viajar, justamente porque é para a gente poder se conectar dentro dos trens, né? Eu só queria retomar só um pouquinho uma questão do The Canadian, que eu acho que é importante pontuar. Aqui na região de Alberta, a gente tem que ter vários parques nacionais, na verdade, né? E esses parques nacionais, o maior deles é Jasper, onde para o The Canadian, tá? O passageiro, ele pode fazer Vancouver até Jasper, ou Jasper até Vancouver, e ele pode fazer com ônibus regulares, ou até alugando um carro, a Icefields Parkway, que é a rodovia mais cênica do mundo, e visitar esses 4 parques nacionais. E ele pode voltar ao trem e depois continuar a viagem. É importante a gente dizer que os trens, eles não são diários, eles não passam diariamente, esses trens de longa distância, o The Ocean, o The Canadian, o Winnipeg Churchill, que a gente vai ver agora, e o último trem que a gente vai ver depois, que é o Jasper Prince Rupert, tá? Esses trens, eles passam num determinado período, e depois eles vão voltar a passar de novo na cidade de 2 a 4 ou 7 dias depois, neste momento.
pode mudar durante o inverno. É super importante, quando for planejar a viagem, consultar com o operador, consultar também no site da Via, tudo direitinho, a data em que ele desce, a data em que ele volta, se ele for comprar por trechos, tá? Para que ele não tenha nenhum tipo de problema, e também para que ele curta do jeito que ele quer, porque às vezes as pessoas ficam 2 dias em Jasper e se arrependem e falam, poxa, eu deveria ter ficado no mínimo 4, e eu digo para vocês, pode ficar no mínimo 4, porque a pessoa vai se arrepender se ficar só 2 dias lá, se for comprar por trecho, tá? Aqui a gente está vendo, desculpa, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente está vendo um trem que é mais rústico. Ele parece o equipamento do The Canadian, mas ele não é. Ele é um trem um pouco mais antigo que o The Canadian. Lembrando que o The Canadian é um clássico, né, que veio para retomar o que é mais importante na vida. Quem fizer essa jornada, ou quem vem dessa jornada, vai entender o que eu estou falando. E, inclusive, um outro lembrete. Jamais coloquem conexões de avião ou qualquer tipo de passeio na chegada de um trem como o The Canadian, tá? Porque o The Canadian, ele percorre 4.000 quilômetros. Podem acontecer diversas coisas que podem dar uma atrasada no trem, ou ele tem costumado chegar até antes no horário nos destinos, mas pode acontecer. Então, para que fazer o passageiro ficar estressado com um voo? Já que ele vai chegar na estação, vai ter que ainda pegar um transfer ou um táxi para chegar até o aeroporto. Então, não marquem nada, deixe o passageiro chegar tranquilo naquele dia e deixem o dia livre para ele. Eu sempre falo isso em relação aos roteiros, tá? Aqui a gente vai ver, então, voltando, né, um trem que é mais rústico, que é o Winnipeg Churchill, porém ele passa, e isso aqui tem sido cada vez mais uma chamada para brasileiros, por várias comunidades de povos indígenas, né, e é muito interessante que ele passa pelas pradarias canadenses e conecta Winnipeg à única cidade do mundo onde tem mais ursos do que gente. Então, aqui está a cidade de Winnipeg, que é muito famosa pela sua gastronomia. O trem que passa pelas pradarias, você está vendo aí uma visão icônica das pradarias, né? E aí ele chega na tundra em Churchill. Você pode até ver pela estação de Churchill como é mais rústico, né, esse trem. Só que quem vai para lá pode ficar numa pousada, uma viagem de aventura, são 2 dias de viagem, tá? Tem as cabines, as refeições a bordo não são tão elaboradas quanto o The Canadian, tem muita refeição fria, então você compra sanduíche mesmo, e aí sempre a gente diz para quem for fazer essa viagem, levar os seus petiscos a bordo, né, porque é um trem de aventura, mas existe público para isso, e aí as pessoas vão ver durante o verão as baleias beluga em Churchill, a aurora boreal começando em agosto até vai a temporada no mínimo até fevereiro, e os ursos polares a gente chega na tundra mesmo, né? E tem passeios específicos para isso. As operadoras também sabem já, as que estão aí para me ajudar no chat. Pessoal, só uma coisa, também não estou vendo o chat ainda, vou dar uma olhada depois, tá? E aí a gente tem uma outra linha, que também é uma linha para mais específica, que é a Jasper Prince Rupert. Tá? A Jasper Prince Rupert, você não dorme no trem. Ele também é um equipamento parecido com o The Canadian na questão do vagão domo, mas você não dorme. Você vai até Prince George, dorme no hotel, o hotel não está incluso no bilhete do trem, e aí você pode ir para Prince Rupert e fazer um passeio de ferry para voltar para Vancouver. É um trem que passa realmente nos lugares mais intocados da Colômbia Britânica, da região de Colômbia Britânica, tá? Para quem quer ver paisagem, ver vida selvagem, é muito possível ver ursos, ver famílias de ursos aí passando com o trem, tá? É realmente um dos lugares mais intocáveis da Colômbia Britânica, e aí ele tem essa característica diferenciada, ver que é um trem muito menorzinho, né? Aqui. E aí ele tem só as cadeiras de classe econômica e um vagão acoplado, porque, como eu disse, não existe dormir no trem. Os ursos que a gente vê são os ursos grizzly, né? Famílias inteiras de ursos grizzly, que são esses ursos mais marronzinhos, e tem também os black bears. E aqui também é uma região, quando as pessoas chegam ao litoral, né? Em Prince Rupert, é uma região de avistamento de baleias jubarte, e também tem, se derem sorte, quando estiverem voltando com o BC Ferries, avistamento de baleias orca. Golfinhos, na verdade, né?
e aqui a gente está vendo o BC Ferry, então ele conecta, o passageiro pode sair do trem e já pegar o BC Ferry, ir até Vitória, que é uma uma cidade lindíssima na ilha de Vancouver, que fica na frente da cidade de Vancouver, ou até ir para Vancouver. As operadoras que estão aqui me ajudando hoje e que também já estão preparadas para mostrar os possíveis roteiros de trem para vocês, que a gente fez essa preparação antes, são todas operadoras abavianas, Abreu, Personal, Trade, TT. Óbvio que a gente está aberto a outras operadoras que quiserem ter mais contato com esses trens. O meu papel no Brasil é fazer o marketing, a divulgação, contar para vocês realmente do fundo do coração o que é viajar com a Via Rail, porque eu não sou apaixonada pelo destino por só ser, eu realmente sou apaixonada porque é apaixonante. Fazer as viagens de trem é apaixonante também, e a gente está aqui para ajudá-los a fazer esse contato com os especialistas. Eu recomendo que se compre dos especialistas no Brasil, tá? Eu sei que tem gente que às vezes vai fazer toda a parte de roteirização diretamente lá no site da Via e tal, não tem não tem comissão para agenciamento diretamente no site deles, mas as operadoras aqui no Brasil dão essa comissão e também dão essa expertise, essa ajuda, é muita informação, pessoal, para fazer uma operação dessa. Então, eu considero que a melhor forma realmente é fazer isso de uma forma coordenada com as operadoras. E eu queria muito agradecer vocês todos por estarem aqui. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela para eu poder ver o chat e a gente poder conversar um pouquinho, se vocês precisarem tirar um pouquinho de dúvidas aí. Acho que não sei se a Priscila me deixa, se eu tenho mais um tempinho ainda. Pode ficar, Sheila. Eu acho que a maioria das perguntas foram respondidas, mas se você quiser dar uma olhada, tem alguma coisa que você queira comentar, fica à vontade. Tá bom, pessoal. Obrigada, Priscila. Bom, eu estou aqui para o que vocês precisarem, né? Acho super importante, de novo, vou mandar aqui para quem chegou depois e quiser receber mais informações aí das ações da Via Rail, tá? E também de parceiros canadenses. A gente trabalha com muitos parceiros canadenses, tentando fazer com que a informação chegue a vocês de diversas formas. A ABAV, o ano passado a gente fez uma parceria com a ABAV, foi super importante para nós. A ABAV é um sistema fortíssimo, eu confio muito em vocês, a Via confia muito em vocês, a gente quer muito realmente que vocês façam parte desse universo aí do Canadá, tá? O treinamento vai ficar gravado, vai para o YouTube, e quem estiver no Rio ou região próxima, ou em Campinas, região próxima, nós já estamos com treinamento presencial com os parceiros Air Canada, tá? E com os parceiros de Tremblant, que é uma estação de trem no Quebec, fica 90 minutos de Montreal, e a gente vai mandar os convites para quem estiver aí próximo e puder comparecer nesses treinamentos. Um vai ser dia 13 de junho no Rio de Janeiro, o outro dia 15 de junho em Campinas. Então, quem quiser, mandem para mim seus contatos, vou mandar aqui de novo o meu e-mail, tá? E, pessoal, queria muito agradecer de novo, assim, não sei nem o que falar para vocês, eu realmente espero que vocês vendam muito, vendam bem, que seus passageiros tenham uma experiência excelente, e uma coisa que eu posso garantir é que uma vez que o passageiro vá, ele vai voltar, e vocês têm aí uma boa condição aí com os operadores, tá? A Via a Via tem só parcerias com operadores, justamente por ser um produto de tanto detalhamento, né? Existe por exemplo, o receptivo do Canadá, ele é super preparado para vender, para poder reacomodar, para atender o operador e fazer a mesma coisa com o seu passageiro, tá? Não é uma questão e a gente exige, inclusive, que as operadoras deem comissionamento para vocês, a gente não, né? A Via, que é meu cliente, quem sou eu para exigir alguma coisa, desculpem, operadoras, mas, obviamente, é para que vocês recebam a comissão e tenham uma viagem tranquila com o suporte do operador brasileiro. É muito importante, tá? Vocês terem esse suporte aqui, porque são muitos detalhes no trem. A gente ainda não sabe viajar de trem, pessoal, tá? O passageiro não sabe, a gente, como com vendas, não sabe. Eu digo isso porque eu só aprendi porque trabalho há 10 anos com os trens. E toda hora eu estou aprendendo coisa nova. Então, é isso. Para viajar, vocês não precisam, o visto do passageiro que entra no Canadá,
ele já é disponível para o trem, ele não precisa tirar outro visto, tá? Lembrando que o passageiro que tem o visto americano, válido, pode tirar no ETA, exatamente, que a Luciana está mandando, que é a autorização eletrônica de viagem, se ele chegar via aérea no Canadá, tá? Quem vem de cruzeiros, que também podem ser conectados com os trens, quem vem de cruzeiros lá para a costa oeste do Canadá, o cara está vindo dos Estados Unidos, ele vai descer no Canadá, ele tirou um ETA só, ele não entra no Canadá com o ETA, tá, pessoal? É importante saber disso quando vai conectar com cruzeiros. Ele precisa ter o visto normal, ali, o vistozinho do passaporte dele. O ETA é uma autorização eletrônica de viagem apenas para quem chega no Canadá via terrestre. A primeira chegada, via aérea, desculpa. A primeira chegada, botou o pé no Canadá via aérea, você pode fazer o ETA, tá? E aí ele vale por 5 anos e sai em 72 horas. É muito rápido de tirar e custa $7 canadenses. E esse, sinceramente, é o passageiro que vai para o trem, pessoal. O passageiro que vai para o trem é o passageiro que tem o visto americano, né? Ou que já está acostumado a viajar e quer novas experiências, é isso que o trem traz. Bom, eu queria agradecer de novo e espero que todos vocês tenham gostado, sei que é muita informação, e aí a gente tem ainda os destinos para mostrar para vocês, espero que a gente possa ter oportunidade de fazer isso em outros momentos. Obrigada. Obrigada, Sheila. Em nome da BAV Nacional, eu agradeço a todos os presentes. A gente teve hoje aí uma palestrante incrível, com uma apresentação riquíssima. Estou recebendo muitos elogios aqui. Obrigada, Sheila, pela manhã de tantos conteúdos aí. Realmente é muita coisa. E eu acho que tem aí 4 operadoras, 4 agências associadas que podem nos auxiliar. Pessoal, obrigada. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.